Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que me ouvem, que falam comigo de vários horários, de vários lugares do Brasil. Que bom estar aqui com vocês nesse curso de programador e programadora web. Meu nome é Thalia, eu sou a professora de vocês, professora formadora, que vou estar trabalhando aqui hoje nesse momento, né, com a disciplina de lógica de programação. E como a gente não se encontrou ainda, estou aqui para dar umas boas-vindas para vocês no curso. Vocês viram o vídeo inicial, né, de boas-vindas, onde a gente dá um oizinho para vocês, toda a equipe, né, que está trabalhando no programa Novos Caminhos, aqui do IF Goiano. Então, para a gente, né, é uma grande felicidade ter vocês aqui. A gente espera que esse curso ele possa ser muito produtivo, que vocês possam ter muitos resultados, né? Então, a gente está trabalhando a todo vapor para tudo isso. Então, eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de lógica de programação, e esse vídeo aqui é justamente para começar o primeiro conteúdo que está lá no Moodle para vocês acessarem, que está falando justamente sobre pensamento computacional, tá? Então, pensamento computacional e lógica de programação, eu vou acabar passando sobre alguns tópicos aqui, só para comentar algumas coisas, e vocês podem tirar dúvidas no fórum, que fica presente sempre listado acima lá no Moodle, que é um fórum para dúvidas e perguntas que vocês tiverem sobre a disciplina. Então, a gente costuma dizer que a parte da lógica é uma das partes mais importantes que a gente tem que aprender bem feito, porque ela vai permear, depois que você aprende lógica, você consegue desenvolver em quaisquer linguagens de programação, você consegue desenvolver com tudo aquilo que você vai trabalhar, com a lógica bem aprendida, você consegue ter, então, essa desenvoltura em várias outras coisas que vocês vão ver no curso. Então, por isso que a lógica é tão importante, e a lógica, ela independe de linguagens de programação, ela independe de ferramentas, a lógica, a gente está falando justamente de como resolver esses problemas e de como utilizar de maneira integrada essas técnicas que a gente tem, né, computacionalmente, de pensar como a gente poderia dar instruções para as máquinas. Então, a gente está falando, inclusive, do algoritmo, né? Mas eu vou colocar aqui a apresentação para que vocês possam acompanhar, tá? Então, esse vídeo vai ser mais curtinho, mas é só para a gente explanar e eu também vou comentar sobre a atividade que vocês têm que entregar, tá bom? Então, vamos começar, então, mostrando essa apresentação, que, inclusive, é a apresentação que vocês... Acho que vai aparecer para vocês aí agora. Já estou apresentando, certo? Então, nesse momento aqui, essa é a apresentação que está lá, inclusive, lá no Moodle. Então, para que vocês fizeram, né? O primeiro material foi justamente esse aqui. Então, basicamente, a gente está na disciplina de lógica de programação. Eu comecei me apresentando, mostrando aí um pouquinho sobre mim, né? Bacharel em sistemas de informação. Amo ler, amo escrever. Então, sai um pouquinho da caixinha das exatas, às vezes o pessoal comenta. E eu sou apaixonada pela área de tecnologia e eu amo ser professora. Então, eu espero que essa disciplina possa ser um momento muito bacana para a gente compartilhar. Então, mas... Depois vocês podem procurar saber mais sobre mim, a gente pode conversar. Só comentei um pouco sobre o IF Goiano, qual é o histórico que a gente tem. Então, a gente, felizmente, vocês viram aqui no cantinho, né, tem a logo de 25 anos. A gente fez aniversário esse ano, em março, tá? E é importante para que vocês conheçam, já que vocês são de vários lugares, que vocês estão fazendo curso no Instituto Federal Goiano. Porque aqui no estado de Goiás, a gente tem duas instituições, dois institutos federais. A gente tem o IF Goiano e o Instituto Federal de Goiás. E as siglas deles são distintas. Então, a sigla de Instituto Federal Goiano é IF Goiano, com esse espacinho, desse jeito que está escrito. E a sigla de IFG, de Instituto Federal de Goiás, né, é IFG. Então, não confundam quando vocês falarem onde vocês estão fazendo o curso de vocês. Tá? É muito importante essa representação da instituição, que é uma instituição de qualidade. Aqui tem um pouquinho da ementa da disciplina, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, de acordo com o PPC. Então, tem parte de algoritmo, de expressões, operadores, introdução à linguagem de programação estruturada, e os spoilers aqui é que a gente vai trabalhar com Python, tá bom? Além de outras coisas que eu vou trabalhar com vocês para introduzir e chegar nessa parte da linguagem de programação, onde a gente vai aplicar os conceitos que a gente aprendeu anteriormente, tá?
Então, só comentando aqui sobre o panorama, eu mostrei para vocês, vocês vão ver com calma, que a área de tecnologia é bem aquecida. Existe uma pesquisa da Brascom que fala especificadamente no Brasil que a demanda é de 420 mil novos profissionais até 2024. Então, tem um número que eles formam cerca de 40 mil profissionais, 40 e poucos mil, na pesquisa, que vocês podem ler completamente, mas a demanda por ano ela é muito maior. Então, a gente precisa de quase 70 mil, 80 mil profissionais por ano, então precisa, né, de uma demanda bem alta. Então, a gente vai conseguir auxiliar nesse cenário, então, para que vocês possam entrar no mercado de trabalho, para quem não está, e para quem deseja entrar, ou para quem está pensando em fazer transição de carreira, ou para alguém que está querendo só conhecer sobre tecnologia, mas é um ramo muito promissor. De uma forma geral, aqui eu começo a comentar sobre o pensamento computacional, tá, gente? Quando a gente aprende a programar, a gente está falando a gente consegue desenvolver essa habilidade que o pensamento computacional, que é utilizar de técnicas de computação, como se fosse o conjunto de formas com que a gente vê no âmbito da ciência da computação, no âmbito computacional, para ser aplicada à resolução de problemas. Então, pensem só, para que um computador ele consiga executar alguma coisa, existe uma sequência de passos que ele tem que passar, e essas instruções são muito bem definidas, muito bem colocadas claramente. Então, perpassa por essas habilidades aqui. Então, da forma que a gente consegue passar para o computador, existem uns pilares, que está aqui para vocês, inclusive, detalhado. E, com base nisso, você pode aplicar isso em quaisquer áreas de conhecimento. Então, o pensamento computacional vem sendo uma área muito, muito pesquisada. Então, vem colocando tudo isso junto. Mas vocês vão estar lendo aqui na apresentação, tá? Então, tem os pilares que a gente passa por decomposição, por reconhecimento de padrões, pela abstração dos problemas e do algoritmo, então são os principais pilares de pensamento computacional, que perpassa por vários tipos de habilidades que a gente aprende, então não só habilidades técnicas, mas a gente consegue também desenvolver uma série de habilidades importantes como pensamento crítico, criatividade, comunicação, raciocínio lógico, uma série de coisas bem bacanas. E vem sendo várias aplicações, então, inclusive até mesmo que isso seja estudado desde a educação básica. Então, tem várias pesquisas e várias vertentes sobre isso. Então, aqui está bem detalhado como que vocês conseguem conceber a computação nos dias de hoje, né? E como que a lógica, ela trabalha, né? A lógica de programação, que inclusive é o título dessa disciplina, né? Então, é a maneira com que os pensamentos e as ideias são organizados e apresentados, e aqui esse encadeamento de argumentos, ele é bem feito no sentido de prover, né, no sentido das soluções computacionais que utilizam de lógica de programação. Então, elas estão muito ligadas com o raciocínio lógico. E quanto a essa questão do raciocínio lógico, eu queria até destacar com vocês vão estar vendo no vídeo, vocês já devem ou ter visto ou vão ver o vídeo de baixo que fala como ensinar para uma criança lógica de programação, né? Mas como aprender também para nós assistindo o vídeo? É porque quando a gente está passando instruções para o computador, entenda-se que o computador, ele não pensa. Então, vamos partir dessa definição. A gente não está falando de inteligência artificial nem nada, mas vamos pensar no sentido de que o computador, ele não pensa, ele consegue entender aquelas informações que a gente passa, as instruções que a gente passa. Então, ele reproduzindo essas instruções, ele precisa que elas sejam muito bem detalhadas. Então, se eu falo para o computador, a gente tem um típico exemplo que a gente comenta muito, para o robô que tem que trocar a lâmpada. Se eu falo para o robô, troque a lâmpada, para ele, o que é troque a lâmpada? Então, a gente tem que passar sequências muito bem definidas. Então, no sentido, ele tem que pegue a lâmpada, levanta com o braço direito, o braço esquerdo, tem que dar detalhes, ande tantos passos, vire à direita, vire à esquerda, e aqui eu nem estou falando no sentido, estou falando mais didático, mas nem está muito detalhado, mas a série de detalhamento que a gente precisa, que seja específico das instruções, é nesse contexto. Então, não é só falar para ele trocar a lâmpada, então tem que perpassar por todos esses passos, por todas essas etapas, vira à direita, vira à esquerda, isso aí é um exemplo assim, né, como se a gente estivesse dando a instrução para ele chegar até o local, mas aí ele tem que colocar a escada, tem que retirar, desenroscar a lâmpada, tem que pegar a lâmpada antiga, trocar, enfim. É uma série de passos que tem que ser muito bem definidos. Então, tem até esse exemplo aqui, o armário está fechado, a roupa está dentro do armário, tem que abrir, não é só trocar de roupa, vestir, você tem que abrir o armário, tem que pegar a roupa, tem que vestir a roupa, levantar o braço. Então, tem toda uma série de situações, né, para que a gente chegue nessa sequência finita de passos que a gente
fala, né, que é o algoritmo. Então, tem um exercício aqui para vocês exercitarem. Então, espero que vocês tenham exercitado antes de passar para o próximo slide, que tem um pouquinho da resposta, mas vou passar. E, por último, temos aqui uma atividade, que é a primeira atividade de vocês, que está valendo 2 pontos. O que é essa atividade? Só lembrando, pessoal, a disciplina ela tem um valor de 0 a 10 pontos, né? Então, o máximo é 10 pontos. Então, essa atividade vale 2 pontos. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou estar falando da Torre de Hanoi. Talvez muitos de vocês já conheçam. Estou aqui até com a minha física para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um jogo que é muito conhecido como se fosse um quebra-cabeças. Inclusive, ele é utilizado até mesmo na educação infantil, às vezes para trabalhar com conceitos de cores, porque tem as peças bem definidas. O que a Torre de Hanoi ela objetiva mostrar e trabalhar? É um quebra-cabeça onde você busca trazer as peças que estão tipo nessa haste, numa das extremidades até outra extremidade. Inclusive aqui tá errado, tá? Eu coloquei só para gente tava aqui de enfeite. Então, por exemplo, desse jeito que tá aqui, uma das principais regras é que nunca um disco maior pode ficar em cima de um disco menor. Então, aqui tem 4 discos, tá vendo? Então, eles estão em ordem aqui do menor para o maior. E eu nunca posso, e eu preciso mover essa torre do jeito que ela se encontra para essa última haste. E a única coisa que eu tenho como forma para que isso ocorra é essa haste do meio, que ela é uma haste auxiliar. Então, o que eu preciso? Eu preciso mover, tá? O objetivo é mover essa torre que está desse lado para essa última haste. Só que tem 2 regras bem claras, né? Uma delas já comentei, que é nunca um maior pode ficar em cima do menor e você só pode mover um disco por vez. Então, eu posso mover somente um por vez, então eu faço um movimento. E aí eu posso botar esse vermelho em cima, vocês estão vendo? Em cima do verde? Não posso. Errou. Então, a gente teria que voltar ou teria que mover ele para cá. Então, é uma sequência de passos que a gente utiliza, inclusive, né? Então, por isso que a gente está retomando essa ideia desse algoritmo. Uma sequência de passos que vai conseguir resolver esse problema, tá bom? Então, sempre parte disso. E é uma sequência finita, então ela tem fim. E aqui a gente vai aplicar conceitos de pensamento computacional em uma atividade que ela pode ser essencialmente desplugada. O que seria essa atividade essencialmente desplugada? É porque eu posso realizar essa torre de Hanoi, entender como que funciona, quais são as regras, quais são as instruções que precisam acontecer, os movimentos, e eu posso trabalhar com ela sim, tá vendo? De modo desplugado. Ou, conforme eu coloquei aqui para vocês, existe uma simulação online que vocês podem ver como que funciona o jogo, para quem não conhece, e entender, porque o objetivo que eu quero, então, justamente igual tá aqui comigo, igual tá no exemplo de vocês, a gente tem 4 discos e eu quero que vocês façam o transporte desses 4 discos para essa última haste. E eu quero que vocês detalhem para mim quais seriam os passos que vocês utilizariam para isso executar. E vocês vão fazer isso em formato textual. Pode ser tipo em formato de tópicos, que talvez fique mais claro, não precisa ser texto corrido. Então, vocês vão falar, mova. Nesse caso aqui, o verde também está no início, igual o da figura, por exemplo, né? Vocês podem seguir o da figura, ou vocês podem enumerar também. Eu, por mim, seguiria o da figura com as cores. Eu coloquei o exemplo, seria nesse sentido. Por exemplo, mova o disco verde para a haste 2, que seria a haste do meio. Mova o disco vermelho para a haste 3, que seria a última. Aí vocês vão ter que pensar qual seria a forma agora, então, de fazer com que esse do jeito que estava fique aqui. Então, vocês precisam colocar desse jeito, falando quais seriam as instruções que vocês, né, seguiriam, fariam para que isso ocorra nesse movimento. E fazendo isso, vocês vão postar na atividade 01, que está lá no Moodle. Poxa, professor, o que isso tudo tem a ver com a nossa disciplina? Vocês estão exercitando a lógica de vocês, e vocês estão exercitando de maneira desplugada, e vocês estão pensando na essência do problema, com aqueles processos que a gente comenta, né, de demonstração, abstração, decomposição, reconhecimento de padrões. Não, demonstração não, né, decomposição, porque eu falei errado. Então, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e também o algoritmo, então tá tudo integrado justamente nesse jogo, e vocês vão entender como que funciona a lógica, pensando na essência de um problema, tá bom? Tentem trabalhar, quando vocês forem fazer, vocês podem brincar bastante, né, com a torre, em pensar em resolver com o número mínimo de movimentos, tá? Inclusive existe, vocês podem pesquisar, na internet existe uma fórmula que fala qual que é o número mínimo de movimentos, eu não vou falar,
para que vocês, quem sabe, deem uma olhada e procurem saber sobre isso e resolvam uma torre de Hanoi e publiquem isso lá como atividade 1. Então, eu vou ver vocês exercitando a lógica de vocês através do pensamento computacional, com uma atividade que pode ser totalmente desplugada, caso vocês tenham a torre em casa, para que vocês possam fazer. É uma excelente atividade para pensar, então, justamente quais são esses passos que são necessários, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar. Então, aqui tem até um exemplo, né? Seria como que eu queria. Vocês podem postar num documento PDF, ou vocês podem escrever direto lá no Moodle também, tá? Para vocês poderem escrever como texto a resposta da atividade. E tem que postar até o último dia da disciplina, que é o dia 12 de julho, certo? Então, bons estudos para todos vocês. Deixei uma frasezinha aí, que é da Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história da humanidade, que ela diz: quanto mais estudo, mais sinto que minha mente nisso é insaciável. Então, muito obrigada, foi um prazer conversar com todos vocês e até as próximas atividades desta disciplina ainda, tá bom? Então, eu comentei só sobre essa primeira parte, que vai agora seguindo nas outras assim que vocês terminarem. Um grande abraço e até mais!